Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo. Hoje, apagamos aqui o ventilador, que está muito frio. E como dissemos, voltamos a apresentar hoje o programa Encontro com o Espiritismo, que é do nosso interesse, do interesse do público, para tirar as dúvidas das criaturas humanas. E hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre a morte de Deus, que até é uma estranha, não é? As pessoas, Deus morrer, que Deus não morre, mas há quem ache que Deus está morto. E nós gostaríamos de conversar um pouco sobre essa morte de Deus. Ora, o Deus da Bíblia, apresentado pela Bíblia, é um Deus odiento, rancoroso e vingativo. Esse é o Deus que os pastores, de uma forma geral, os líderes religiosos, de uma forma geral, dentro da sua teologia, não é? Que eles são doutores na ciência de Deus, que é a teologia. Então, esse Deus, e que inclusive esse Deus se comporta como a criatura humana, que ama como as criaturas egoístas e que dão privilégio, esse Deus é esse Deus pregado pelo fanatismo religioso. É um Deus odiento, rancoroso, vingativo, que se ofende porque é muito orgulhoso, não é? E que é um Deus de privilégios. Esse é o Deus dos pastores, das igrejas e do fanatismo religioso de uma forma geral. Aí esse Deus, pouco a pouco, ele vem morrendo, e para uns, até que ele já morreu. Mas para outros, mais moderados, esse Deus está puxando pelo fôlego, está morrendo. E os seguidores, não é, os doutores em teologia das igrejas, de uma forma geral, vem fazendo, como a gente vê pela imprensa, pela mídia, vem fazendo todo o movimento nas igrejas deles para recuperar esse Deus que para uns já está morto há muito tempo, como nós dissemos, e para outros ele está puxando pelo fôlego. Aí aqueles líderes, para salvar esse Deus, não é? Eles estão fazendo todo o movimento universal, pregando a Bíblia de todos os lados, criando templos religiosos em cada esquina ou em cada bairro tem 5 a 10 igrejas criadas pelos líderes religiosos. Tudo isso com o objetivo de salvar esse Deus que foi criado por eles próprios. Quando, na verdade, esse Deus não é o Deus ensinado por Jesus. O Deus ensinado por Jesus é o Deus do cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos. Esse é o cristianismo que apresenta o Deus amor, Deus misericórdia, Deus que não bota seus filhos, somos filhos dele, não aplica nos seus filhos penalidades eternas, não é? É um Deus amor, é um Deus onipresença no universo, é um Deus que não tem nenhuma configuração humana. E nem é um Deus que se sente, que se ofende,
um Deus egoísta, um Deus que dá privilégio a uns e tira os direitos dos outros. Esse não é o Deus de Jesus, não é o Deus do Espiritismo também. Esse é o Deus do cristianismo, das igrejas, das religiões. É esse Deus que dá privilégio a uns criando anjos e condena outros para colocar no inferno e aplica-lhe uma penalidade eterna, sem nunca mais sair do inferno. Esse Deus que vem morrendo, para um já está morto, e para outro ele está puxando pelo fôlego. Aí é justamente esse Deus das igrejas, que os pastores das suas igrejas estão, como dissemos, usando o nome da Bíblia, usando o nome de Deus, para recuperar esse Deus, para ver se ressuscita eles, esse Deus. Mas esse Deus está morto e vai dar muito trabalho a eles recuperar esse Deus. Ao passo que não morreu, jamais morrerá, o Deus de amor, de misericórdia, o Deus que Jesus veio apresentar aqui ao mundo, é esse Deus que ele não morreu, não sofreu abalo, não é? E jamais morrerá, porque é o Deus da criação do mundo, é o Deus que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram, e que Jesus diz lá no Evangelho que ele veio do Pai, veio trazer a doutrina do Pai, que é o Evangelho, que Jesus veio trazer o Evangelho, que é uma síntese da lei do universo. Em todos os mundos, pode-se dizer que o Evangelho, a lei do Evangelho, a lei moral que Jesus trouxe, apresentando o Deus verdadeiro, que nunca morreu e nem morrerá, não é? Que não é o Deus das igrejas que elas pregam. Essa lei do Evangelho é que ela pode ser adaptada a todos os mundos do universo, não é só aqui na Terra. Porque é uma lei que se baseia em quê? Apenas vamos recordar o que Jesus diz no Evangelho: ama ao teu Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E não faças aos outros que não querem que os outros te façam. Aí está resumido. Aí Jesus, ele mesmo fecha, dizendo: aí estão as leis de Deus, quer dizer, os 10 mandamentos da lei de Deus, que ainda hoje ilumina a humanidade, que Deus determinou os espíritos que escrevesse essa lei através da mediunidade de Moisés, que Moisés era médium, foi ele que escreveu essa lei, mediunizado pelos espíritos. Aí Jesus disse: aí está a lei, os 10 mandamentos da lei, e os ensinamentos dos profetas. Foi isso que Jesus ensinou. Então, o Deus verdadeiro é aquele que Jesus disse: eu vim do Pai, volto para o Pai. A doutrina que eu ensino é a doutrina do meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Eu sou o condutor para Deus. E ele querendo dizer que advoga as nossas causas junto a Deus. Ele diz, né, que advoga as nossas causas junto a Deus. Mas Deus não permitiu a ele, a Jesus, que salvasse ninguém, como as igrejas ensinam. A salvação que Jesus ensinou é a salvação de educar o homem para que o homem conquiste o reino de Deus, que ele próprio disse ao homem: está dentro de vós. É esse reino de Deus que está dentro de nós e que precisamos reconstruir esse reino. É isso que Jesus diz. E de maneira que o Deus que Jesus ensina não é o Deus das igrejas, e nem é o Deus da Bíblia, e nem é o Deus do cristianismo das igrejas, porque o cristianismo das igrejas é muito diferente do cristianismo do Cristo.
O cristianismo da igreja é um cristianismo que atende ao fanatismo dos líderes religiosos, dos seguidores. É um cristianismo que eles querem para atender às necessidades materiais, interesseiras, financeiras dos seus líderes, dos seus pastores. Então esse é o cristianismo deles, mas não é o cristianismo de Jesus. É esse cristianismo dele que prega esse Deus vingativo, odiento, rancoroso, com característica inteiramente humana, né? Esse é o Cristo dele que está morto. E nenhum pastor conseguirá recuperar esse Deus, porque já está morto. Os homens de ciência, ou então aqueles que têm a verdadeira fé, não é? Esses aí não acreditam que esse Deus está morto, que é vingativo. Porque os filósofos, os pensadores, eles não aceitam esse Deus ensinado pelas igrejas. Eles aceitam a existência de um Deus, inteligência suprema do universo, que não tem nenhuma configuração humana. Aceitam Deus que é amor e que é caridade, e não um Deus odiento, cruel, vingativo, que pelo erro de Adão, não é? Aí condenou toda a humanidade está condenada por esse Deus. É justamente esse Deus das igrejas, do fanatismo religioso, que morreu, e para outros está puxando pelo fôlego, porque não atende às necessidades da razão, da lógica, de nenhum homem de sabedoria. É esse Deus que está morto. Mas o Deus amor, o Deus que não tem inferno, não tem purgatório, não tem céu, não tem dogmas, e é um Deus que não tem privilégio com ninguém, esse Deus está vivo, nunca morreu, nem foi criado, nem terá fim, e é o Deus da eternidade. É esse o Deus de Jesus. É esse o Deus que o Espiritismo também nos ensina e prega para toda a humanidade. Está vivo e continuará vivo. Mas o outro Deus que se vinga da humanidade pelo pecado de Adão está morto. Há muito tempo que ele está enterrado. Há muito tempo que esse Deus está enterrado. Então, meus prezados amigos, hoje nós aproveitamos e conversamos acerca, não é? Jesus apresenta esse Deus amor, não é? Que não salva, mas que mandou Jesus para nos educar, para nós construirmos a nossa própria felicidade interior e conquistarmos esse tesouro celestial que está dentro de nós próprios. É esse aí, pela educação, e não veio dar boleto para perdoar o pecado de ninguém, nem dar salvação a ninguém. De maneira que nós encerramos o nosso programa hoje, que é uma conversa sobre Deus. Esse é o Deus que Jesus ensina do amor, que é o mesmo Jesus que o Espiritismo hoje também ensina. Muita paz para todos.